Fogão. Vamos repercutir tudo sobre o Botafogo aqui na internet, na televisão, na TV a cabo, em todo lugar. Principalmente essa história do Botafogo, a torcida do Botafogo ser proibida de ir ao estádio, né, do Peñarol por conta de um ministro de meia tigela lá do Uruguai que disse que não pode, aí para preservar a integridade física e tudo mais, não podia ter jogo com duas torcidas. E aí penaliza a torcida do Botafogo, que nada fez de errado, que nenhum crime cometeu, diferente da torcida do Peñarol, que aqui no Brasil cometeu diversos crimes, né? Causou badernas, quebra-quebra, brigas, furtos. Então, a penalizada, a punida será a do Botafogo. Bom, isso aí vai ter muito desenrolar ainda. Não é permitido por regulamento, mas muita coisa vai rolar embaixo dessa ponte ainda. A Conmebol vai intervir, o que vai acontecer, não sei. Sei que não pode ficar assim, mas vamos aqui repercutir tudo. Tem a Sport TV com o André Rizek, o Seleção Sport TV, tem aí o Jogo Aberto, temos vários programas para vocês aqui agora, mas antes de dar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Vai ter uma pegada fortíssima com a final da Libertadores. Ó, o Botafogo vai encarar na próxima rodada o Vasco, depois o Cuiabá, pega o Galo, o Vitória, o Palmeiras fora, o Internacional e o São Paulo. É importante se atentar para essa sequência que ele vai ter, porque ele vai jogar quarta contra o Galo, sábado contra o Vitória e terça-feira contra o Palmeiras. E aí no sábado ele vai jogar a final da Libertadores. E na sequência ele vai visitar o Inter em Porto Alegre e vai receber o São Paulo. Olha que pegada forte para quem tem uma final de Libertadores no meio do caminho. Insisto, quarta Galo, sábado Vitória, terça-feira vai poupar contra o Palmeiras? Impossível, pode ser o jogo do título. E aí vai jogar a final da Libertadores sábado e depois vai encarar o Internacional na quarta e o São Paulo no domingo, fechando a sua participação. Essa sequência é forte. Lacrada, cara. Toda lacrada é ruim, mas não é uma opinião descabida se achar que no confronto direto o Palmeiras pode ser até favorito, dependendo em função até da circunstância, da divisão de energia do Botafogo, de outras coisas. Não acho descabido. Acho até que o Botafogo é o melhor time da temporada, ponto. Se ele vai conseguir sustentar o jogo dele a ponto de ser campeão de tudo que ele precisa ser, aí a gente vai discutir, o desgaste vai pesar. Mas o Botafogo hoje é o melhor time em atuação na América do Sul. É, para mim, favorito na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Vai ter força para isso? Vamos ver. Sábado ele demonstrou uma força mais mental que técnica, né? Foi. Não, mas foi técnica também, pressionou quase o jogo todo. Sim, mas não foi um jogo fácil. Criou meios para vencer. Não foi um jogo fácil. Não, é por isso que eu falo que esse ano não tem nada a ver com o ano passado. O jogo se encaminhava para o empate até que o Gregory acerta uma bela cabeçada, né? Mas eu acho que o Lino falou, os melhores momentos vão mostrar isso. Criou bastante, né? Tava em cima o tempo todo e isso mostra essa força mental. É mais um jogo de time que vai criando casca para ganhar. Se vai ganhar, não dá para saber, cara. Porque tem um outro time lá do outro lado trabalhando também, que está criando casca também, que também é bom. Não tem como saber disso. Mas mostra jogo após jogo que tem cabeça. Não tem nada a ver com o ano passado. E esse jogo é isso, como você disse, né? Estava difícil, chega no finalzinho, faz um gol de cabeça. Como já ganhou goleando quando foi contra o Peñarol, já ganhou jogo difícil não jogando nada. Enfim, tá criando, fazendo gol. Por exemplo, o Igor Jesus não estava no passado, Gregory não estava no passado. Então o ano passado já acabou mesmo. Foi o que o Arthur Jorge falou. Foi mal educado, mas... acho que ele explicou bem o sentimento. Eu só acho que o Bragantino também teve chance, né? Não foi um jogo assim que o Botafogo sobrou, né? Foi um jogo difícil pra caramba, cara. Não, mas é o que o Conrado tá falando, é a mentalidade. O Botafogo saiu daquela ideia de preservar resultados. Não, o Botafogo o tempo inteiro está tentando o resultado, o tempo inteiro está buscando o jogo ofensivo. Ele aprendeu a se defender atacando. E é um time que cada vez mais, com essa vocação, vai justificando construir resultado. Em algum momento vai acabar fazendo. Impressionante como ninguém consegue marcar o Marlon Freitas, né? Ele está sempre livre para fazer essa bola longa, sempre. Contra o Criciúma foi assim, apesar de não ter sido uma grande pressão, uma grande partida, o Criciúma se defendeu muito bem, jogou, merecia o 0-0, mas quando o Botafogo faz 1-0, o Botafogo consegue encontrar o que ele estava buscando. E quando o Botafogo fez o gol do Gregory, ele já sabia que o Palmeiras tinha empatado, né? Não sei se isso tem alguma influência no comportamento do time, o Botafogo jogou depois, o jogo começou às 7 da noite, mas o Botafogo já tinha essa informação. Ao contrário da rodada anterior, quando o Botafogo jogou antes que o Palmeiras, dessa vez ele pôde
jogar sabendo que o adversário já tinha deixado pontos no caminho. E aí o gol do Gregory, uma bela cabeçada, né? Nunca antes na história da vida dele, né? Ele faz... No primeiro tempo ele quase fez um, mas aí agora ele cabeceou certinho no canto. Não é a característica dele, a bola pelo alto ali, ele... Melhor volante do campeonato. Não, Gregory? Pra mim, né, gente? Você acha? Desculpa, minha opinião só. Eu acho... Não, ele tá jogando muito. E ele tem uma questão que eu acho que ele ajuda muito a movimentação do Marlon Freitas. Como o Marlon Freitas, pra mim, é o coração desse time, então, se ele tá bem, o time joga bem. Então, pra mim, na temporada, assim, ele é unânime. Assim, na minha visão. Se for olhar aí os volantes, né, a posição dele no campeonato, poucos jogam mais do que ele. Agora vamos falar da turma... Essa aqui é a turma que está sonhando. Vamos para a turma que está desesperada agora. Tá no pesadelo. Essa que tá... No Uruguai, da proibição de torcedores brasileiros, visitantes, irem ao jogo da quarta-feira contra o Peñarol. Botafogo e Peñarol. O nosso correspondente na América do Sul, Rafael Sibila, fala com a gente ao vivo de Buenos Aires e tem mais informações a respeito. Sibila, boa tarde a você. Bem-vindo ao programa. Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, para Ana, para o Lino, para o Conrado. Pois é, essa notícia é que tinha já um burburinho hoje cedo de que algo poderia acontecer por parte, uma determinação por parte do governo uruguaio, e quem fez a publicação nas redes sociais e a determinação é do Ministério do Interior, o ministro Nicolás Martinelli, que publicou esse comunicado falando que a torcida do Botafogo não poderá entrar ao Campeones del Siglo, alegando uma questão de segurança, dizendo que o jogo é de alto risco. Agora, isso vai fazer com que a Conmebol e os clubes tenham que se entender e pode até haver uma punição para a própria Associação Uruguaia de Futebol. Por quê? No regulamento de competições da Conmebol, a segurança do jogo ela é de responsabilidade dos clubes. Há uma comissão que é feita para todos os jogos, em que há a presença de autoridades, um representante da polícia local, outros representantes que fazem parte dessa comissão, mas a segurança dos jogos, do evento esportivo, é de responsabilidade dos clubes. Essa é uma determinação governamental. E esses entes esportivos, como o Conmebol, como a FIFA, eles não são muito abertos ou adeptos à interferência de governos nas suas competições, na forma em que você determina que um time não possa receber torcida visitante. Esse tipo de ação feita pelo governo geralmente não é bem vista, nem pela Conmebol, nem pela FIFA. Então, hoje já apurando, se essa determinação seguir e realmente o Peñarol não puder não abrir suas portas para a torcida do Botafogo, isso pode gerar para o ano que vem uma punição para a AUF, a Associação Uruguaia de Futebol, e os clubes uruguais podem ser punidos. E lendo aqui o regulamento de competições da Conmebol, Rizek, tem um parágrafo que é muito importante, que está na página 101, que fala que a Conmebol ela pode mudar então o palco do jogo, chegando à conclusão que o local não forneça o conforto necessário, a segurança ou outros detalhes que façam com que a Conmebol chegue à conclusão que esse palco escolhido pelo time, que no caso é o Peñarol, escolhendo o Campeones del Siglo, a Conmebol pode deliberadamente comunicar então que esse jogo não será realizado no Campeones del Siglo e indicar um outro estádio para receber a partida. Então essa é uma prerrogativa que a Conmebol tem e que pode acontecer nas próximas horas, mudando também a sede do jogo, tirando até mesmo do Uruguai, né? Porque como essa determinação não é do Peñarol, uma determinação do Ministério do Interior uruguaio, não adiantaria nada levar o jogo para o Centenário ou para o estádio lá em Maldonado, perto de Punta del Este. Então a Conmebol pode também tomar essa decisão de fazer com que o jogo não seja disputado no Uruguai. Rapaz, que reta final de Libertadores, cara. E tudo isso há 2 dias. O Alejandro Domingues ele tem uma energia que atrai sempre um BO para as Libertadores. Eu já fiz essa conta para você. Desde que ele assume Libertadores em Madrid, problemas na Sul-Americana. A final que ia ser em Santiago e foi em Lima de última hora. Ele tem uma energia que só dá BO aos Libertadores dele, cara. Impressionante. Não os Libertadores, as competições dele. E que essa ainda não acabou. Ainda tem os jogos da volta e a final em Buenos Aires, aliás, nesse palco aí. Tá cravado já? Tá confirmado que vai ser no Monumental? Está. Deixa eu dar uma informação, inclusive. Havia um clamor, assim, do futebol brasileiro, assim, poxa... será que esse jogo não poderia ser no Brasil, em palco neutro? Não dá tempo, o contrato está assinado com o Monumental.
Mas é possível, isso está em estudo na CBF, que para o ano que vem, e é bem provável que aconteça, a CBF faça um pedido à Conmebol, e aí vai ser avaliado pela Conmebol. Caso 2 equipes brasileiras, isso tem sido muito comum, né? Aconteceu em 4 dos últimos 5 anos, já contando que esse ano será Galo e Botafogo. Se 2 times brasileiros chegarem à final da Libertadores, a senhora Conmebol autoriza que o jogo seja em território brasileiro, em campo neutro? Mantém-se a ideia do jogo único e a gente prepara um campo neutro. Esse ano, por exemplo, Brasília poderia sediar uma final entre... Então, é possível que a partir do ano que vem, já que há claramente um problema com a final de jogo único, não há expectativa de lotação do Monumental de Nunes para Galo e Botafogo. Já dou essa informação que a gente dos custos. Estima-se que entre 8 a 9 mil reais é uma aberração se gaste essa por final pessoa em jogo único também, para um brasileiro ir a Buenos Aires, e não há estimativa de lotação, a não ser que a Conmebol faça um grande esforço com os argentinos. A CBF pode fazer essa solicitação para, a partir do ano que vem, em caso de 2 brasileiros na final, a gente poder sediar aqui em campo neutro uma decisão. Achei a ideia boa. Ela podia pedir para acabar com a final, então. Isso não será possível. Nem a CBF quer, porque você vai ganhar mais uma data aqui no nosso calendário que já está desgastado. Então, jogo único, beleza, elimina uma data, mas que possa ter uma margem de manobra para que, no caso de 2 brasileiros, o jogo ser aqui no Brasil. Uma datinha, os caras estão assim lá Amigo, dentro. Ano que vem tem 101 datas disponíveis para se jogar futebol no Brasil. Já temos 145 datas marcadas. Um terço do ano vai ser com jogo de futebol. Todo ano a gente nasce com prejuízo de datas. Então qualquer datinha conta, viu, Lino? Qualquer datinha conta. Fazer um ano com 14 Eu tô vendo as pessoas, meses. por exemplo, lamentando. Eu já trouxe informação faz um tempo, né? Que esse Palmeiras e Botafogo seria na terça-feira. É um absurdo. Também acho que é um absurdo o Botafogo jogar em semana de final. Me arruma uma data aí. Me dizem qual outra data que tem para fazer esse vamos jogo. inverter, faz qualquer coisa, mas esse jogo sem data ruim é um absurdo, cara. Não tem. Isso é absurdo. Isso vai Eu também acabar. acho, mas me arruma uma data aí. Agora tem o pedido do Ministério da Educação das finais da Copa do Brasil não serem, né, nos próximos domingos. Arruma uma data para fazer. Não tem, cara. Todo ano a gente já nasce, o nosso calendário já nasce com mais datas marcadas do que datas disponíveis. Todo ano. Arruma, mas vai ter que passar de 8 de dezembro, né? Oi? Vai ter que passar de 8 de Aí dezembro. você compromete o início do ano que vem também. Aí tem Mundial, tudo, né? Não é simples. Sibila, se tiver considerações finais, fique à vontade, meu caro. Eu queria ler aqui um trecho também do regulamento de competições da Conmebol que o Martim me mandou agora, o Martim Fernandes, só para deixar claro uma questão de que o governo ele pode até fazer uma solicitação sobre a não presença de público visitante para a Conmebol, mas segundo o regulamento isso tem que ser feito 8 dias antes da partida, o que não aconteceu. Estamos a 2 dias do jogo, então até está escrito aqui, fica excluído o cumprimento desse artigo somente se houver sanção emitida pela unidade disciplinar da Conmebol em relação à presença de público. Então, o governo ele tem a prerrogativa de pedir isso por uma questão de risco, mas teria que ter sido feito a solicitação para a Conmebol com 8 dias de antecedência. 2-2 um prejuízo, porque o Botafogo, líder, jogou fora de casa contra o Bragantino, já tem uma vantagem gigantesca na Libertadores, não poupou seus atletas e venceu. 1-0, gol do Gregory, abriu 3 pontos, hein? Arthur Jorge, que trabalho, gente. De um lado, um Bragantino desesperado, que precisava urgentemente se afastar da zona do pesadelo. Do outro, o Glorioso, que entrou em campo já sabendo o que precisava fazer para manter a sua caminhada rumo ao título do Brasileirão. O jogo mal começou e Bastos já iniciou a pressão em busca da vitória. Teve Savarino ainda tentando de falta e também no rebote passar pelo goleiro Cleiton. Neste lance, Cuiabano chegou a dar trabalho para o goleiro do Massa Bruta. Eduardo Sacha resolveu colocar o Braga no ataque. O camisa 19 chegou perto da meta de John, mas foi travado pela zaga. Quem ficou perto de abrir o placar na primeira etapa foi o Botafogo. O zagueiro Eduardo acabou tirando o chute de Igor Jesus em cima da linha. E o goleiro John só teve uma atuação no primeiro tempo. E foi no chute de John após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Fogão continuou pressionando. Jadson Silva teve que atuar de zagueiro para afastar o perigo.
Matheus Fernandes também teve que atuar como zagueiro para desviar o perigo que veio dos pés de Cuiabano. Ainda teve o voleio de Bastos, que por muito pouco não se transformou em gol. Na etapa final, o Bragantino só chegou uma vez com perigo ao gol de John, e foi com Eric Ramírez. Embora o empate estivesse de bom tamanho para o Botafogo, o time de Arthur Jorge conseguiu mais do que isso. Depois de tanto atacar, Gregory, de cabeça, deu a vitória para os cariocas. Após cobrança de falta de Romero, o camisa 26 cabeceou para o fundo das redes de Cleiton. Um resultado que faz toda a diferença na vida do Botafogo, uma vez que o time agora abriu uma boa vantagem em cima do segundo colocado, o Palmeiras, e o próprio treinador reconheceu isso. Mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato, e era para nós muito importante vencer aqui hoje, porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar. Com a derrota para o Fogão, o Bragantino ficou a 1 ponto do Z4, um resultado que acabou causando a demissão de Pedro Caixinha. O técnico português, que estava no Massa Bruta desde janeiro de 2023, deixa a equipe do interior paulista depois de 22 meses no comando. Dedê, agora Botafogo, que timaço, hein? Primeiro que destroçou o Peñarol na Libertadores. E não foi uma partida tão simples, mas que causou, infelizmente, a demissão do Pedro Caixinha, que é um treinador que a gente aqui sempre elogiou. Mas quando você chega ali na beirinha do Z4, os resultados não aparecem, o Elinho foi vendido. E o Bragantino até fez força, até se defendeu, se manteve, mas aí o Gregory foi lá, fez 1-0 e um resultado que vale muito para o Botafogo. Será? Vou te fazer uma pergunta. Pergunta? Que Arthur Jorge vai conseguir o mesmo feito de Jorge Jesus e ganhar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano? Perguntinha fácil, né? Posso falar, Leirão? É tudo Jorge, né? Jorge Jesus, Arthur Jorge. O Palmeiras tá aí ainda, né? Apesar desse empate aí, o Palmeiras tá aí ainda, hein? E tem o confronto entre eles. O Palmeiras tá aí ainda, hein? Eu só vou apostar na Libertadores. No Brasileiro eu não vou apostar, não. Ah, é? Você já Olha, você já abriu seu voto na Libertadores. Não, eu vou ser incoerente, porque eu falo da resiliência do Palmeiras. Eu falo de um time que é decisivo nos momentos decisivos, né? Apesar desse empate contra o Fortaleza. Mas, cara, tá bem encaminhado para que o Botafogo conquiste aí a sua primeira Libertadores na história. Que coisa, Brasileiro, eu vou ficar em cima do muro. Agora, a gente vê que o time... Ele já tinha essa vantagem na Libertadores e não poupou quase ninguém. Jogou com a sua força quase máxima. O Botafogo realmente está equilibrando bem as duas competições. E eu acho justo fazer isso porque você mantém a confiança, a autoestima, o estilo de jogo do Botafogo. Então, quando você tira praticamente todos os seus principais jogadores, coloca outros jogadores, apesar de o treinamento ser o mesmo treinamento, mas tem um nível de confiança que os jogadores do Botafogo têm hoje. E aí tem uma situação, né, que eu acho que... tem o pós. O pós enquanto o Abel falava e dava desculpa, o Botafogo fazia 3 pontos em Bragança, certo? No finalzinho com o Gregory. Essa coisa que o Abel fala da torcida é uma coisa é uma delegação de responsabilidade muito, olha... beira o ridículo, né, cara? Beira o ridículo. Beira o ridículo. E aí, na madrugada, tem o episódio catastrófico da emboscada da torcida organizada do Palmeiras em relação à torcida organizada do Cruzeiro, que vai refletir no time de futebol. Evidentemente vai. O Palmeiras pode ter perdido o campeonato nesse final de semana. Pode refletir em que medida? Em que medida? A torcida, eu imagino que ela seja... Porque existe uma impressão que quem não vai ao jogo, talvez tenha... a Leila tem uma ruptura entre Leila e Mancha Verde. Como é que é a Mancha Verde no estádio do Palmeiras? Não tem o lugar dela? Sim. Não leva o batuque? Vai continuar tendo. Sendo punido ou não, vai continuar tendo. Então, mas... E vai entrar com a camisa qualquer... Mas aí tá, mas aí entendeu? Provavelmente não tenha mais, durante o ano todo, não vai ter. Adereço, bateria, festa antes do jogo. Vai cortar. Acabou. Essas coisas com a polícia. Acabou. Mancha, mas acabou. As outras têm e elas trabalham em conjunto. Mas essa coisa, ela pode pesar. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro em BH. Aí penúltima rodada. Então, a gente vai falar... Fala aí. Mesmo porque tudo isso aconteceu envolvendo o Palmeiras. Não são coisas dissociadas, não. Aconteceu envolvendo o Palmeiras, tudo isso. O empate, a entrevista do Abel,
a emboscada da Mancha em 24 horas. E a vitória do Botafogo em Bragança, que está na dele. O clássico do Botafogo na próxima é no campo do Botafogo. O clássico do Palmeiras é no campo do Corinthians. Então, essa situação foi um fim de semana muito ruim, fora a tragédia. Mas foi um fim de semana muito ruim em diversos aspectos, né? E o Abel não reconhecer pelo menos o aspecto que lhe diz respeito, o time, o trabalho, e acho que é uma delegação também, que ele tem esse tamanho, eu sei que ele adquiriu, quando ele fala de um jogador do jeito que ele falou, etc e tal, enfim, ele também não trabalhou bem para o jogo do Fortaleza, né? E, como eu disse o Massini, se em 3 jogos no mês o time não foi bem em nenhum dos 3, temos um problema. Mesmo que a série invicta. Quem está jogando melhor? Qual a melhor série invicta? A do Inter ou a do Palmeiras? O Inter está jogando mais que o Palmeiras, não está também? Uhum. Então, são coisas para se analisar numa reta final contra um adversário muito forte, né? Essa retrospectiva que o Massini faz contra o G6, ela pode, de novo, ainda dar o tricampeonato ao Palmeiras. Mas, em jogos mais desafiadores, tem acontecido o que aconteceu. Você tem o sorteio, o Agosto Sangrento, enfrenta os 2 melhores times. Pois é. Você fica pelo caminho, né? Sim. Botafogo e Flamengo. Por isso que eu quero falar sobre. A gente vai falar do episódio. Posso falar ou a gente vamos falar já. Mas o Flamengo perdeu pro Penharol também, né? São os 2 melhores times, em tese, né? Não são dois, sim, mas são 2 times fortes. Naquele momento, eram 2 adversários que estavam brigando pelo título. Claro. Sim. É que a Liberta e a Copa do Brasil é acontecendo a mesma coisa que aconteceu no Brasileiro. Vai acontecer a mesma coisa no ano que vem, gente. Não perdeu dos melhores? Quais eram os 2 melhores? Pegou nos 2 torneios, também caiu. É a mesma dificuldade, perdeu só São mudou Paulo o no nome passado da Copa do Brasil. Vai acontecer a mesma coisa o ano. Mas sempre acontece, né? Não, amanhã vem ter um Mundial. É que no pontos corridos o Palmeiras sempre levou títulos porque ele é regular contra os piores. E os melhores vira e mexe dão essas brechas que o Palmeiras ele não dá. empata. Ele empata. Ele não perde, às vezes. Pô, só eu reparei que já tá começando a arrumar uma desculpinha. Palmeiras perdeu o campeonato. É porque a mancha verde, esse fato aí da morte do torcedor do Cruzeiro, não sei o que lá, pode reverberar pro clube, pro time, e aí sem a mancha verde na arquibancada, não sei o que lá. Pô, sério que agora a falta da mancha verde na arquibancada, uma possível não presença da mancha verde na arquibancada, vai tirar o título do Palmeiras? Já estão começando a acusar o golpe e procurar justificativas para sair daquela posição de Palmeiras favorito, avassalador, que só tem uma frente só para disputar e vai atropelar o Botafogo. Para migrar para Palmeiras vai perder o Botafogo. E qual é o motivo? Temos que buscar algum motivo que não seja campo e bola. Fora do campo e bola, porque no campo e bola, lógico, o Palmeiras buscaria o Botafogo, né? Claramente. Hoje não teve rodada do Brasileirão por causa das eleições. Aí, beleza, né, Leque? Mas não vai deixar de falar quem ganhou de novo, né? Tipo assim, quem tá no topo, quem joga o melhor futebol do Brasil. Vai, pode falar, eu deixo. Então lá vai. Já que você quer, isso tudo aí é o Botafogo. Sou eu! O Palmeiras recebeu o Fortaleza. Teve 2 pênaltis marcados a favor, mas nem assim conseguiu a vitória. Tudo igual em São Paulo. Moisés vai na rede, 2 para o Palmeiras, 2 para o Fortaleza. Destaque para o Estevão, que fez 1 e chegou à artilharia do Brasileirão. Ele tem 11 gols, o mesmo número do Pedro do Flamengo. Alô, Escobar! Como é que é mesmo? O Botafogo venceu e o Palmeiras... Não! Em Bragança Paulista, Gregory fez de cabeça o gol da vitória do Botafogo aos 40 do segundo tempo. Fala aí, ô careca! 1-0. Como o Botafogo ganhou e o Palmeiras não... Turn down for what? O Botafogo agora tem 3 pontos de vantagem na liderança. Fogo! Em Criciúma, teve um gol do Felipe Viseu depois da falha bizarra do Arboleda.
Aí veio o gol de empate do São Paulo, um golaço de Lisieiro, chute lindo de fora da área. Rara felicidade no canto direito, alto do Gustavo, que nada pode fazer. Agora o que fez o Rafa Silva do Cruzeiro, isso aí não tem explicação, hein? Cotovelada de graça no rosto do Kaique Rocha aos 3 segundos de jogo. Ele foi expulso direto e o Atlético Paranaense aproveitou 3-0. O Grêmio venceu o Atlético Goianiense, o Vitória passou pelo Fluminense, o Flamengo fez 4-2 no Juventude, o Inter ganhou do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Fala do Botafogo, Leque. Ué, mas eu já falei do Botafogo. Então eu falo, o Botafogo ganhou e o Palmeiras não! Segue o líder. Ele está impossível. Ó, 2 times anunciaram demissão de técnicos. Ontem o Juventude dispensou o Jair Ventura e hoje o Bragantino demitiu o Pedro Caixinha, o português. Olha eu de novo, dá licença, Bragantino, que perdeu de quem? Do Botafogo, que é o quê? Líder! O líder, classificação aí. O Botafogo segue na liderança do Brasileirão, 64 pontos. O Palmeiras é o segundo com 61, o Fortaleza tem 57, o Flamengo 54 e o Internacional 52. O São Paulo tem 1 pontinho a menos, o Bahia tem 46, o Cruzeiro 44, com 41 vem o Atlético Mineiro, o Vasco 40 e agora todo mundo embolado. O Grêmio 38, Criciúma 37, Fluminense 36, Vitória 35. 3 times têm 34, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude, que abre a zona do rebaixamento. O Corinthians está lá também com 32 pontos, o Cuiabá é o penúltimo com 27 e o Lanterninha Atlético Goianiense tem só 22 pontinhos. Mas é o Griezmann dança também, Vini. Mas ninguém reclama, é só o Vini. Olha aqui em vocês, ó. Tá bom? Sobe a minha labareda, por 2 motivos. Um é aquele, você sabe, né? O outro é o Botafogo. Então, deixa eu falar um negocinho, Big Boy. O Botafogo venceu o Bragantino, eu não sei se você viu. Aí eu fiquei em casa ansiosa pra ver o povo dizer que agora o Palmeiras perdeu o título. Teve isso na semana passada, né? Ih, Botafogo empatou em casa. Ih, perdeu o título. Ninguém falou nada. Que coisa. Rodou. Virando a chave após a goleada contra o Peñarol pela Libertadores, o Botafogo visitou o Bragantino no Nabi Abichedi pelo Brasileirão. Sem tirar o pé, a equipe titular foi pra cima e quase marcou com o Igor Jesus. O Bragantino também arriscou com o John, que parou no John. No segundo tempo, Marlon Freitas acionou o Cuiabano, que ficou cara a cara e tirou do goleiro. Mas a zaga salvou em cima da linha. Em outro lançamento de Marlon Freitas, Savarino cruzou e Luiz Henrique cabeceou. A zaga desviou e a bola acertou a trave. No rebote, Luiz Henrique chutou para fora. Já o gol mesmo só saiu aos 40 minutos da segunda etapa. Em cobrança de falta, Romero levantou na área e Gregori subiu para marcar o primeiro dele com a camisa do Botafogo. 1-0 e mais 3 pontos no campeonato. Com o resultado, o Glorioso se isolou ainda mais no topo da tabela. Esse é o Botafogo que eu gosto. Ninguém falou nada. Big Boy! E aí, fala comigo. Ué, parabéns, mas nem é meu aniversário. Não vai falar nada. Ele tá querendo me gongar, entendeu? Fica falando umas coisinhas pra ver se eu falo aqui, entendeu? Negócio com C e termina com ão. Sabe aquela palavra? Eu não vou falar. Só o teu jogador Hendrick que acha que a gente grita antes da hora. Ninguém grita. Inclusive, eu tô nervosa pro jogo de quarta, tá bom? Eu tô pilhadíssima, tá? Porque a gente é fogão, a gente é assim. Ô, Lucas Pedrosa, o Fogão jogou na base da coragem e o gol de um corajoso, o Gregori. O Gregori é um cara que não desiste.
É o 6º ponto que ele entrega ao Botafogo com esse jeito dele de lutar até o fim. Lembra contra o Fluminense, que ele rouba a bola lá do Felipe Melo, entrega pro Luiz Henrique, que só coloca a bola dentro do gol. Então, assim, ele é esse personagem aguerrido e que acredita até o fim, Pedrosa. Ele foi um leão em campo, lembrando que o Gregory custou apenas 13,4 milhões de reais aos cofres do Botafogo, com um custo-benefício absurdo, um volante qualificado, mas também com muita saúde, que ajuda não só na marcação, mas tá longe de ser um cara cego com a bola, sabe construir e conseguiu fazer um gol importantíssimo, subiu lá no 5º andar para dar a vitória ao Botafogo. Lembrando também que o Arthur Jorge foi muito inteligente quando ele consegue oxigenar o time no segundo tempo, e isso mostra também o belo elenco que o Botafogo montou. O Oscar Romero, se eu não me engano, foi o cara que deu a batida. Ele entrou antes da batida e ele foi lá bater. E é um atleta que pouco é utilizado nos últimos jogos porque ele sabe que tem uma hierarquia dentro do elenco, mas quando precisa, tá lá pronto para poder ajudar. Matheus Martins, outro que entrou muito bem dentro da partida, dando velocidade, conseguindo ser consistente quando tinha a bola. Enfim, é um Botafogo que tem um elenco maravilhoso, que joga um futebol maravilhoso também e mostra que mesmo jogando de fora de casa, não abre mão da sua postura. Vitória merecida contra um adversário que está vivendo uma péssima fase, e é assim que se ganha título, quando você confirma o seu favoritismo. O Botafogo fez isso contra o Red Bull Bragantino. Inclusive, eu até falei isso nas minhas redes sociais, depois do 5-0 encontrei de barrei com o Gregory, ele é muito educado, veio falar comigo, a gente trocou uma ideia, e eu com aqueles meus medos de ver botafoguenses, pra cada problema que eu entregava, Gregory, o jogo vai ser apitado por fulano. E ele trazia uma solução, uma coisa muito cristalina, assim, tá tudo bem, Fernanda, que isso? Aí eu comecei a entender o que é o pensamento dele, né? Um pensamento saudável, um pensamento de um jogador de alta performance que trabalha pra jogar isso aqui, pra encarar isso aqui, pra fazer um gol no final, pra acreditar até o fim. E que eu, graças a Deus, não entro em campo. Por quê? Porque a gente, às vezes, é um torcedor mais combalido, mais cansado, medroso. Eu, nesse momento aqui que o Gregory subiu, já tava gritando, já tava nervosa. Imagina, essa é a nossa diferença, né? Eu digo nossa, eu falo nós, torcedores, pra esses caras que trabalham pra viver disso aí. Então, assim, é isso que o torcedor precisa se debruçar, o Venê. Agora, falar em quem entrou bem, Pedrosa destacou alguns jogadores, eu destaco também a dupla. Eduardo e Tiquinho entraram e ali em 10 minutos a gente pôde relembrar o que são os dois em campo juntos, né? Mas os dois não são reservas porque eles vêm jogando mal. Tudo bem, o Eduardo voltou de uma grave lesão recentemente, aí não tem jeito, ele tem que correr atrás da titularidade novamente. Mas o Tiquinho hoje é reserva porque ele tá vendo o Igor Jesus comer a bola e se tornar jogador de seleção brasileira, inclusive fazendo gol pela seleção brasileira. Então, assim, não é nenhum absurdo. Só que o elenco é muito bem treinado, o time é muito bem treinado. Independentemente da peça que esteja em campo, eles sabem o que precisa fazer. Isso é um bom trabalho do técnico Arthur Jorge. E pensando em quarta-feira, Fernanda Maia, tem 5 pendurados aí, né? Esses 5 não deveriam nem viajar. Não, tem que viajar, sabe sim. Por quê? Não tem que ficar nem no banco, Fernanda. Porque você acha... Qual será a postura do Peñarol quarta-feira? Você acha o quê? Que eles não vão tentar arrumar uma confusão? E essa confusão generalizada, esses 5 não podem levar um cartãozinho e ficar pendurado e ficar suspenso para a final? Não tem jeito, não tem nem que viajar. Eu estou entrando já no assunto de quarta-feira, porque o jogo de quarta-feira é importante e já estou dando a minha opinião aí que durante a semana a gente deve debater sobre isso. Esses 5 não deveriam nem viajar para o Uruguai. Cara, a Fernandinha e outros torcedores têm que parar de ser medrosos, cara. Medrosos. Se cagando de medo do Peñarol por quê, pô? Meu medo do Peñarol é deles enfiar a porrada. Não deles me ganharem da gente, não. Vamos lá com o time reserva e vamos ganhar deles, pô. Ponto final. É o melhor elenco do continente, porra. Medinho do Peñarol, que tem goleiro reserva do América Mineiro, meia reserva do Fluminense. Pelo amor de Deus, gente. Então, pessoal, é um completo absurdo isso acontecer. Eu fiz uma live revoltado, pegando esse tema aí, abordando ele, porque eu não consegui esperar até eu fazer os vídeos. Cara, o Botafogo cumpriu tudo que deveria cumprir dentro e fora de campo, tudo correto, faz uma campanha maravilhosa, limpa, bonita. O Peñarol vem aqui fazer baderna, quebra-quebra, roubo, destruição de patrimônio privado e público, entra em confronto com a polícia, né? Gera um caos num bairro do Rio de Janeiro. No estádio, promovem quebra-quebra de bancos do setor sul do estádio, o visitante ali, quebraram cadeiras, foram punidos ali, a polícia interveio na situação, dando burdoada neles, cacetete neles e tal. Ou seja, gerou briga ali no setor visitante pós o jogo se encerrar. E aí, quem é punido é a torcida do Botafogo. Os caras compraram ingresso, compraram passagem aérea,
já estão indo para o Uruguai, já estão no avião indo para o Uruguai, muitos deles. O TF, por exemplo, postou hoje à tarde um vídeo dele no avião. Estadia, tudo já pago. E do nada vem um ministro do governo uruguaio dizer que não dá para garantir segurança dos torcedores, etc. E para não ter nenhum prejuízo físico de ninguém, é melhor não ter torcida visitante. Então fecha o estádio. Então bota portões fechados. Estádio vazio. Justo, né? Ou não? Ou então se for punir alguém, que puna a torcida do Peñarol, que veio aqui no Brasil e fez um monte de merda. Gerou esse clima de guerra aí. Né? E uma pergunta que fica aqui para todo mundo. Se o governo uruguaio define que não tem como garantir a segurança dos torcedores botafoguenses, o que ele pode me mostrar de garantia para eu confiar que eles vão garantir a segurança do time do Botafogo, dos jogadores do Botafogo? Nenhuma garantia pode dar. Então esse jogo não pode rolar no Uruguai. Que pegue esse jogo e jogue para o Paraguai, jogue para a Argentina, para o Rio Grande do Sul, para algum lugar próximo, que o governo uruguaio diz que não tem condições, ele é incompetente, ele é impotente, ele é uma porcaria de governo que não consegue realizar um jogo de futebol. A polícia do Uruguai não tem condição de dar bordoada em vândalo que queira fazer algum tipo de crime no estádio. Essa é a mensagem que o governo uruguaio, aí, o ministro do presidente uruguaio, passou para o mundo. Conmebol, intervenha, faça alguma coisa. Não pode ficar assim. Não pode um time que nenhum crime, nenhuma infração cometeu ser punido. Porque nós sabemos, jogar sem torcida é uma punição que se dá a um clube. Quando ele quebra um estádio, quando ele infringe alguma regra. Você pune o clube com portões fechados. E aí o Botafogo vai jogar sem torcida? Qual é o crime pelo qual estamos sendo punidos? E tem que punir a Federação Uruguaia. Porque já teve casos de governos intervindo no futebol e a FIFA e a Conmebol punirem a federação. Tem que punir a Federação Uruguaia exemplarmente. Senão vai virar exemplo negativo. E outros clubes, em próximas temporadas, vão querer usar de desculpinha de segurança para não permitir que torcidas rivais, né, estejam no estádio. Pessoal, fico por aqui. É revoltante esse assunto, é revoltante demais. Mas vamos ver como vai ser desenrolar essa história nos próximos dias. O jogo é daqui a 48 horas, mais ou menos, né? Tem que resolver isso rápido. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal no Instituto Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!